Nós passaremos agora para o módulo 3, Etiopatogenia, o tema da palestra do professor Dr. Acari Oliveira, uma causa ou múltiplas causas. Dr. Acari é o responsável pelo setor de doenças neuromusculares da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e também o diretor fundador da Abrela. Por favor. Quando nós falamos de uma certa enfermidade, nós imaginamos sempre uma causa única para a situação. Em relação à esclerose lateral amiotrófica, será que nós temos uma causa única que explique essa enfermidade, ou é uma situação de múltiplas causas? Então, vendo-se, como foi comentado hoje, a respeito das enfermidades que comprometem a via motora, nós temos aquelas que envolvem o neurônio motor, há inúmeras enfermidades, como muito bem foi comentado aqui hoje, dentre elas, aquelas que entram como doença do neurônio motor. No Reino Unido, conhecido como doença do neurônio motor, nos Estados Unidos, como doença Lou Gehrig, na França, como doença de Charcot, e apresentando-se, dentre as principais manifestações clínicas, aquela que nós conhecemos como esclerose lateral primária, esclerose lateral amiotrófica, paralisia bulbar progressiva e atrofia muscular progressiva, sendo que a esclerose lateral amiotrófica, ela representa cerca de 70% de todas as manifestações. Por isto, no Congresso Internacional, nós conhecemos essa situação como Simpósio Internacional de Esclerose Lateral Amiotrófica / outras doenças do neurônio motor. Aqui representa a maior parte dessas situações, que compromete o primeiro neurônio e o segundo neurônio ao mesmo tempo. Dentre essas enfermidades, as situações clínicas, esse indivíduo, Lou Gehrig. Lou Gehrig, com 11 anos de idade, ele já atravessava a nado o rio Hudson, que separa a cidade de Nova York do estado de Nova Jersey. Ele fez a Columbia University, com 23 anos, terminada a Columbia University, contratado pelo Yankees, time mais vezes campeão de beisebol americano. E esse indivíduo foi considerado um dos melhores jogadores durante o período que ele atuou, por várias oportunidades. Ele bateu vários recordes. Dentre os recordes, partidas consecutivas jogadas, 2.164 partidas consecutivas jogadas. Só que numa época que as pessoas viajavam de ônibus, não de avião. Nunca como reserva, sempre como titular e nunca perdeu nenhuma partida. Um indivíduo bastante forte, bastante resistente, bastante rápido, inteligente. Foi protagonista de um filme a respeito da vida dele. Terminado esse filme, quase na final do campeonato americano de beisebol, a performance dele começou a ficar comprometida. Passou com o médico, 2 médicos, sem diagnóstico. As pessoas reclamaram aqui hoje a respeito da dificuldade diagnóstica. Isso acontece até hoje, ou seja, em média são 4 médicos para um diagnóstico definido, cerca de 11 meses até que o diagnóstico seja feito. Ele não teve uma história diferente. Quando ele recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, já veio com prognóstico. E já veio também com uma orientação e informação. O senhor tem que se afastar das atividades esportivas, porque senão a sua doença será mais rapidamente evolutiva. Isso foi 19 de junho, 4 de julho, independência americana, ele fez a retirada dos campos de beisebol. Embora ele tivesse seguido as orientações médicas, 2 anos depois, ele estava falecendo. Daí esse prognóstico bastante reservado em relação à esclerose lateral amiotrófica. Outros indivíduos famosos desenvolveram esclerose lateral amiotrófica. Dentre eles, Charles Mingus, cuja doença começou pela mão direita, a mão que afagou tantos ouvidos por tanta gente, tantos sons maravilhosos por tanto tempo. Outro indivíduo, David Niven, que teve seu diagnóstico feito durante um programa de televisão. E ele reclamou que na oportunidade ele encontrava-se cansado, mais fraco, com uma voz começando a ficar alterada. E alguém, escutando aquela situação, imaginou que ele pudesse estar apresentando um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, que veio a se confirmar. Ele, depois do diagnóstico realizado, retirou-se das atividades de filmagem e foi passar o restante da sua vida no seu castelo na França. Outros indivíduos importantes, dentre eles Mao Tse-tung. Nós não temos uma história muito bem definida a respeito dele. Por causa da época que ele foi um líder político, havia necessidade de se resguardar essa situação de saúde das pessoas que comandavam várias pessoas.
e ele tornou-se uma pessoa bastante importante, tem o seu legado, e desse legado dele, uma representação lá na entrada da cidade sagrada com a sua fotografia. Outra pessoa bastante importante, Stephen Hawking. Stephen Hawking, diferentemente dessas outras pessoas apresentadas com esclerose lateral amiotrófica, ele tem o seu diagnóstico realizado aos 21 anos de idade, já faz 45 anos do seu diagnóstico, diferentemente de todos aqueles outros, continua vivo. Ou seja, mostrando um prognóstico melhor para essa situação, uma heterogeneidade da enfermidade. E uma heterogeneidade também em relação a toda a participação das pessoas. Jogador de futebol, líder, político, artista e daí para frente. Mas todos eles tinham em comum. Eram pessoas do sexo masculino, exceto Stephen Hawking, ao redor dos seus 50, 60 anos, e um tempo para diagnóstico, 1 ano, 3, 4 médicos. Essa é uma característica comum da enfermidade. Em relação à nossa situação da Escola Paulista de Medicina, a nossa estatística em relação às pessoas que apresentam com esclerose lateral amiotrófica. Nós temos algumas pessoas bastante jovens, pessoas idosas, mas a maioria delas plotadas entre 50 e 60 anos de idade. Quando nós vamos ver em relação à história, distribuição masculina e feminina, realmente a distribuição masculina é mais frequente. Mas se formos na história, as primeiras pessoas mais bem descritas eram pessoas do sexo feminino. 1830, Sir Charles Bell escreveu uma senhora de meia idade, com um quadro que hoje nós conhecemos como esclerose lateral amiotrófica. Mais tarde, Jean-Martin Charcot descreve uma outra senhora de 28 anos, que no puerpério ela começa a desenvolver o quadro que nós conhecemos hoje como esclerose lateral amiotrófica. Mais tarde, Charcot escreve uma outra senhora de 58 anos, com um quadro clínico que nós conhecemos hoje como esclerose lateral amiotrófica, ou seja, senhoras. Mostrando que existe uma certa heterogeneidade, e quando nós vamos fazer a distribuição sexo masculino e sexo feminino lá na Escola Paulista de Medicina, nós observamos que realmente há uma predominância de pessoas do sexo masculino em relação ao feminino, só que quando chegamos na idade dos seus 70 anos, as mulheres começam a empatar em relação aos homens na sua frequência, prevalência. Ou seja, parece que as mulheres elas têm um certo fator protetor. Mas uma diferença para essa situação, e esse fator protetor é perdido a partir de 70 anos, que pode ser o estrogênio ou outras situações que possam predispor a essa situação de proteção. E assim como Stephen Hawking. Será que ele tem realmente esclerose lateral amiotrófica? Se ele tiver, quais são os fatores que fazem com que a sua evolução clínica ela seja menos comprometedora, menos grave? Portanto, nós temos que estudar não só aquelas situações que fazem desenvolver a doença, que fazem acelerar a evolução da doença, mas também nós temos que reconhecer aqueles fatores que protegem as pessoas da evolução ou até da instalação dessa doença. Daí a necessidade de fazermos estudos populacionais e a necessidade de fazermos estudos sob o ponto de vista de necrópsia, anatomia patológica, entendendo melhor a parte do sistema nervoso central, tanto o encéfalo, assim como a medula, para tentar reconhecer por que as células no corno anterior da medula, nesses pacientes que desenvolvem a esclerose lateral amiotrófica, elas morrem. E por que elas morrem, como que elas morrem, qual que é a velocidade de morte dessas células. E os indivíduos vão tentar entender por que esses motoneurônios eles entram no processo de degeneração. Se eles entram no processo de degeneração, ocorre inicialmente aquele processo de desnervação com atrofia, o neurônio mais próximo vai dar brotamento para aquela região para tentar recuperar, e na esclerose lateral amiotrófica isso acontece. Só que esse neurônio que brota, ele também morre depois. E alguns indivíduos, esse brotamento, ele fica por mais tempo. Em outros, esse brotamento, ele morre mais rapidamente. Será que o ambiente que ele se encontra, ele está comprometido? E será que o ambiente, naquele indivíduo que ele fica vivo, é um ambiente melhor? Ou a pessoa faz alguma coisa que o ambiente se torna melhor para esse neurônio que está sobrevivente? Desta forma, com esse apanhado geral, é pouco provável que realmente na esclerose lateral amiotrófica nós tenhamos uma única causa que justifique essa enfermidade. O mais fácil, portanto, é acreditarmos que existam várias causas, múltiplas causas, que justificariam essas características diferentes que nós temos do ponto de vista epidemiológico. Como que esse neurônio morre? O neurônio motor, ele é muito grande. Primeiro neurônio, a área motora, ele dá seu prolongamento, vai até o corno anterior, e aquele do corno anterior ele dá um prolongamento enorme, que vai até o seu músculo esquelético. Portanto, é um neurônio que trabalha bastante, ele tem um tamanho grande, é um axônio longo.
ele tem um citoesqueleto muito grande e tem uma demanda metabólica intensa para esse neurônio. Portanto, só isso já sugere uma certa intimidade de fragilidade para esse neurônio. Ele precisa de muita energia. Quem dá energia é a mitocôndria, necessitando de uma demanda metabólica muito alta e uma geração aumentada de fatores tóxicos para a célula, que são os radicais livres. E tem uma atividade de Caperone, que mantém as proteínas, reduzida nessas condições. Esse neurônio, ele faz contato, o primeiro neurônio faz contato com o segundo neurônio, então ele estimula esse segundo neurônio. Para ele estimular, ele libera uma substância excitatória. Mas tudo aquilo que excita muito, mata. Amor é ótimo. Paixão mata as pessoas. É uma excitação demasiada, é uma doença para os indivíduos. É igualzinho o que acontece aqui em relação ao neurônio. A excitação adequada faz com que ele tenha a sua atividade adequada. Entretanto, uma excitação muito grande faz com que ele entre num processo de falência num certo ponto. E quem que excita o primeiro neurônio, o segundo neurônio, neurotransmissor? O glutamato. O glutamato, portanto, ele assume uma importância bastante grande para a função desse neurônio. E aquela quantidade de glutamato liberada, excessiva, que está presente na fenda, tem que ser captada por uma célula ao lado, que é a célula da glia, tamponando a quantidade exagerada daquilo que é liberado. Qualquer alteração, portanto, nesse mecanismo de liberação, captação e tamponamento, faz com que ocorra uma alteração demasiada desse neurônio, podendo predispor comprometimento na sua intimidade, e esse comprometimento levando a um processo de excitotoxicidade no interior desse neurônio. E nesse processo, nós fazemos uma abertura dos canais iônicos. Nessa abertura entram substâncias importantes para atuarem, fazerem essa maquinária funcionar. Dentre os íons importantes, o íon cálcio. Aquilo que faz funcionar também mata. Cálcio excessivo, em quantidade excessiva, ele faz com que ocorra uma degeneração celular. E esse cálcio, ele faz com que ocorra uma ativação de várias enzimas dentro dessa célula. E essa ativação vai atuar na mitocôndria, vai atuar no fluxo exoplasmático, vai atuar em relação até o tamponamento das substâncias que vão se acumulando em relação ao neurônio, que são tóxicas, por exemplo, os radicais livres. A mitocôndria, ela está fazendo energia em todo momento. Há necessidade de uma função continuada. Quando ela tem a sua função comprometida, ocorre uma demanda alterada para a célula, essa ela entra em falência também. O glutamato, ele tem uma concentração extracelular muito pequenininha. A concentração intracelular é muito maior, cerca de 10 mil vezes maior do que a extracelular. E se a pessoa faz uma abertura desses canais de uma forma mais continuada, ocorre um aumento da quantidade de glutamato intracelular, fazendo com que ocorra uma ativação fora de controle. E essa ativação fora de controle é que ocasiona o processo de morte celular e degeneração. Dentro da célula existem organelas importantes, estruturas muito importantes, como a mitocôndria, como o retículo endoplasmático, e assim nós estamos fazendo proteínas, degradando proteínas ao mesmo tempo, e tem que ter um fluxo dessas substâncias de uma forma adequada. A alteração de tudo isso faz com que ocorra um processo de degeneração dessas células. No DNA nuclear, nós temos o controle disso também, que são os controles que estão presentes na parte dos genes. Nós temos que estudar muito bem e entender esses genes. E aí começam a aparecer aquelas outras formas menos comuns. A forma mais comum de esclerose atramiotrófica é a forma esporádica. E as menos comuns, dentre elas, a esclerose lateral de forma familiar. Considerando a ela a forma familiar, que representa 5 a 10% de todos os casos, a herança autossômica dominante é predominante, e dentre elas, um comprometimento no cromossomo 21, que representa 20% dessas formas familiares. E destas, uma alteração nessa enzima chamada superoxidase-mutase, que vai ser muito melhor comentada a seguir hoje. E essa enzima é fundamental para o processo da retirada dos radicais livres ou da atuação desses radicais livres. Comprometimento disto faz com que ocorra uma alteração na inibição desses radicais livres e, logicamente, isso levando a um processo de degeneração, processo de morte do motoneurônio, e assim poderia se explicar essa forma familiar de esclerose lateral familiar. Mas não tem só essa do tipo da só de um.
Existem outras formas familiares, outros genes que estão envolvidos, dentre elas a forma do tipo 8, que será muito melhor comentada hoje pelo Dr. Miguel Mentini Neto. Essa enfermidade estudada, descoberta aqui no Brasil pelo pessoal de Ribeirão Preto, pelo pessoal da USP de São Paulo, onde tem famílias que vêm desta região, próxima do Espírito Santo, que estão em Minas Gerais, e que muito bem estudado encontra essa situação, e que se definiu que tem uma proteína chamada VAP-B, e essa proteína ela tem uma íntima relação com o processo de tráfico de vesículas. Uma alteração, portanto, no tráfego dessas vesículas faz com que ocorra uma alteração na função desse motoneurônio. Nós estamos vendo aqui o motoneurônio, o axônio, e nós temos o transporte, tanto anterógrado como retrógrado. Isso é uma via única. E essas proteínas elas não batem entre si. É como se fosse a Avenida 23 de Maio com uma pista única. Só que um carro indo, um carro voltando, isso funciona mesmo sem policial na estrada. E os carros não batem. Agora, qualquer alteraçãozinha nisto faz com que ocorra uma alteração bastante importante. Ou seja, aquilo que a gente escuta na televisão, com 320 quilômetros de tráfego complicado na cidade de São Paulo, seria mais ou menos o que aconteceria na esclerose lateral amiotrófica. Uma alteração de uma pequena proteína pode fazer uma grande alteração nesse fluxo, tanto na parte anterógrada, como no fluxo retrógrado também. Ou seja, as proteínas estão indo, estão voltando. E há necessidade de fatores controladores, fatores que levam a um estado de nutrição melhor dessas células, que são os fatores neurotróficos. Dentre eles, o VEGF, que tem sido muito bem estudado, que está relacionado com uma porção de funções para a célula, e, portanto, uma alteração para isto faria com que esses fluxos sejam comprometidos, e assim, fluxo comprometido faz com que essas substâncias elas não caminhem de uma forma adequada e comecem a acumular. E o acúmulo delas faz com que ocorra uma alteração inteira nessa célula. Os fatores tróficos, eles vão e voltam e regulam a função de várias células. Quando nós falamos a respeito de célula-tronco, muito se fala do neurônio, mas nós nos esquecemos das células ao lado. E o neurônio, ele tem que conversar com o outro neurônio e, ao mesmo tempo, ele tem uma atenção, uma atuação de outras células próximas a ele. Elas estão fazendo substâncias que são adequadas para o seu funcionamento. Também, em relação à esclerose lateral amiotrófica, nós encontramos um processo inflamatório. Biópsias feitas na Columbia University, no nervo gracílis, que é o nervo motor, 50% dos indivíduos biopsiados, eles têm complexos de histocompatibilidade presentes no nervo. E esses complexos são indicativos de um processo inflamatório. Alguém aqui hoje perguntou se tratamento com imunoglobulina melhoraria os indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. A razão da utilização estaria nesse processo. Entretanto, parece que não é a causa da situação, em si está relacionada com o processo de alteração inflamatória e, assim, morte celular. E as coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. E aquilo que nós temos contato, por exemplo, raio-x, ultravioleta, poluentes, pode fazer com que aquele indivíduo previamente marcado, ele tenha uma predisposição maior, um aceleramento maior em relação aos processos degenerativos. E dentre as situações, micro-organismos, trauma e outras coisas, raiva e outras coisas que podem levar a um processo de morte celular. Nós comentamos a respeito também daquilo do Lou Gehrig, da atividade física. E a atividade física e esclerose lateral amiotrófica? Comentado pelo Giovanni a respeito de síndrome pós-pólio, aquelas pessoas que tiveram pólio na infância, 15 a 20 anos depois que desenvolvem uma fraqueza muscular. Essa fraqueza antes da idade dos 60 anos que ela se instala nos indivíduos, conhecendo a situação como síndrome pós-pólio, uma perda motora antes do que se espera em relação aos 60 anos. Essa situação conhecida como síndrome pós-pólio está intimamente relacionada com o processo de o indivíduo que teve pólio, teve a infecção, comprometimento do motoneurônio, e isso faz com que ocorra uma degeneração do motoneurônio, o seu prolongamento fica comprometido, leva um quadro de atrofia, leva um quadro de fraqueza muscular, só que a pessoa ela é reabilitada, com a reabilitação ela ganha a sua reinervação, a sua reinervação faz com que ocorra uma recuperação daquelas fibras que estão atróficas, só que essa pessoa ao longo do tempo sendo reabilitada, trabalhando, fazendo atividades físicas constantes, chega um certo momento que essa célula se cansa e se cansando aquele brotinho, ele desaparece. Uma nova fraqueza ela vem. E o pior ainda é se o motoneurônio ele morrer. E assim ocorre naquela pessoa um quadro de fraqueza muscular. Portanto, a atividade física intensa parece que não é muito bom para esse processo de envolvimento da saúde e de morte celular.
Em relação à esclerose atraumiotrófica, são aventadas, portanto, várias múltiplas causas, dentre elas excitotoxicidade, estresse oxidativo, acúmulo de neurofilamentos, déficit de autoimunidade, infecções virais, trauma, envelhecimento, fatores ambientais. E nós temos certas populações que apresentam-se com mais esclerose atraumiotrófica. Dentre elas, esportistas, Achille Gehrig, futebol, Krzysztof Nowak. Esse promotor público italiano, ele verificou uma situação muito interessante na época. Ele estava estudando ciclistas, porque ele estava preocupado em relação à utilização de anabolizantes no esporte, e ele verificou que os jogadores de futebol, eles tinham uma frequência maior, 6 vezes maior de ela, quando comparada essa população, na mesma faixa etária, com outros indivíduos. Então, alguma coisa estava acontecendo de diferente. Um estudo feito por Dr. Adriano Chiò, ele verificou que realmente há uma quantidade maior de jogadores de futebol com esclerose atraumiotrófica, conhecida essa enfermidade na Itália como La Stronza, dentre os indivíduos comprometidos com ela, aquele chamado Facchetti, que deveria marcar o Pelé na Copa de 70, que infelizmente não conseguiu marcar, que ele conseguiu marcar o primeiro gol do Brasil. Ele desenvolveu esclerose atraumiotrófica, dentre eles Borgonovo. Borgonovo recentemente, agora em 8 de outubro, teve uma partida comemorativa a respeito à situação dele. Ele jogou pelo Milan, jogou pela Fiorentina, o jogo foi lá em Florença, e aqui está o Roberto Baggio, que perdeu o pênalti contra o Brasil em 94, empurrando a cadeira dele, e aqui está o Ronaldinho fazendo um cumprimento que jogou com ele numa época bastante interessante. O início dos sintomas aconteceu em 2005 e ele está com um quadro bastante comprometido, com uma evolução clássica de esclerose atraumiotrófica. E outros jogadores, mesma coisa. Então parece que a atividade física ela é um dos fatores predisponentes para essa situação, e as explicações para isso, processo de necrose muscular, nesse processo de necrose muscular, liberação de glutamina, e a glutamina, por transporte retrógrado, ela vai ser transformada em ácido glutâmico e glutamato lá no motoneurônio, podendo fazer uma predisposição maior para aquele indivíduo que já é predisposto, ou seja, já tem uma marca genética para esta situação. Na síndrome pós-pólico nós vemos a mesma coisa, e talvez as respostas realmente que nós estejamos procurando para a esclerose atraumiotrófica, elas estejam na própria natureza. E tendo a oportunidade de visitar certos locais muito bonitos, eu verifiquei e tive a oportunidade de ver essa figueira, a figueira mata-pau. A figueira mata-pau, ela é muito interessante. Nós temos a figueira, como é que está aqui, tem uma palmeira. Ela, para ela viver, ela precisa se enrolar na palmeira, ela tira a água daqui de baixo. Só que ela precisa de uma sustentação para ela. A sustentação é essa palmeira. Só que com o tempo, ela vai estrangulando essa palmeira e essa palmeira morre. As células são iguaizinhas. Para elas viverem, elas precisam utilizar de outras células. Uma alteração na intimidade entre essas células faz com que elas morram. Algumas morrem mais precocemente que outras. E estudando a natureza, nós vamos ter uma apresentação hoje, não vou embora de jeito nenhum, fiquem até o final. Dr. Bradley, ele vai comentar a respeito dessa situação da natureza, é a natureza podendo explicar a situação chamada esclerose atraumiotrófica, num trabalho belíssimo que ele tem desenvolvido nessa situação, que nós acreditamos que muito bem desenvolvida, nós vamos conseguir identificar fatores causais para isso e conseguir identificar também quais são os outros fatores que predispõem aos indivíduos uma maior longevidade. Quais são as regiões que têm uma maior longevidade? Dentre elas, Vilcabamba. Vilcabamba, média etária desses indivíduos, 100 anos. Cantinflas foi para lá. Onde que se encontra isto? Se encontra no Equador. Há pessoas que vivem cerca de 120 anos nessa situação, mas há outras regiões que há uma longevidade maior, como Hunza, Abcásia, Ojime. Quais são as características comuns? Altitude, mais que 1.500 metros. Mas há outros locais com altitude tão alta que a longevidade não é tão grande. Pode ser que seja na alimentação. Aqui tem o chamico, damasco, iogurte, goia, algumas coisas que possam ser protetoras. E outras possam ser de atividade que as pessoas fazem, ou que elas não façam, ou situações espirituais que elas façam também, que predispõem uma maior longevidade. Conhecendo melhor esses processos, nós vamos conhecer por que a célula morre, quais são as características que levam a essa degeneração celular. Cada etapa dessa poderá ser inibida com medicamentos, inibida com mudanças de hábitos dos indivíduos, ou simplesmente procurando formas melhores para nós vivermos.
E qual que é a melhor forma de viver? Não existe uma outra melhor forma. É constituição de família e a outra é viajando. Viajando por locais especiais e procurando nesses locais situações bonitas. Aqui, não sei se vocês sabem, encontra-se em Bonito, Mato Grosso do Sul, tive uma oportunidade belíssima, onde que ocorreu uma constituição familiar, um casamento, e desse casamento pude ter um momento belo de entrar na intimidade do processo chamado natureza, e aqui está desenhado no riozinho o mapa do Brasil, que eu tanto gosto. Muito obrigado.